pessoal! Está começando mais um Diz Aí. Sejam todos muito bem-vindos, inclusive Pastor William, muito bem-vindo novamente. Obrigado, William. Prazer retornar em nome de Jesus. Gostou tanto que voltou. A gente volta. Portas sempre abertas, amém, tá, pastor? Amém, uma honra sempre. E hoje o tema também é muito interessante, atual e necessário. O perigo das redes sociais, será que representam algum perigo? Será que isso é só uma arma usada para o mal? A gente vai entender melhor daqui a pouco. Agora eu quero dar para você a sua chance de participar, a sua oportunidade, para poder participar do programa, sugerir algum tema que você acha muito bacana com a cara do Diz Aí, manda para o nosso WhatsApp 219-9341-5064. Mas aí, pastor, redes sociais, o senhor tem? Com certeza. Eu também tenho. Com certeza. Será que a gente está em pecado? Não, com certeza não. Missionário também tem, Missionário também tem. Está na festa. Mas eu creio que como a gente sempre segue o líder, né? Ele usa para a palavra de Deus, não tem a nossa vida, né? A gente vive e tudo para a glória dele. A rede social não é diferente. Se a gente usa para a presença e para viver a palavra de Deus, não tem pecado, problema algum. Como a gente está no tema do programa, o perigo é quando você deixa o seu próprio orgulho, o seu próprio eu, ele tomar conta daquilo ali, como tudo na vida. É porque a gente até conversava antes de começar, né, o programa, mas é no sentido da rede social ser um instrumento, como a internet também é um instrumento, e pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Não é o assunto em questão, mas a gente comentava, até uma academia com o propósito errado pode se tornar um pecado. Com certeza. Se for uma vaidade, se não for algo para cuidar do templo do Espírito Santo, for uma mera vaidade, pode se tornar um pecado. A rede social é um instrumento. Tem gente que usa para cometer até crimes, né? Sim, Fazer maldades, coisas horríveis, mas tem as pessoas que usam do meio para pregar a palavra. De repente, para alcançar aquela pessoa que só vai estar ali rolando no feed. Sim. E vai cair num vídeo que ela nem imaginava, mas que é uma palavra que vai reanimar ali ela, que vai fortalecer. Então, é um instrumento positivo, né, pastor? Com certeza, com certeza. Assim como você bem falou, a academia e tantas outras coisas que podem ser utilizadas para o bem, como podem ser utilizadas para o mal. Acho que vai muito da índole, vai muito da forma como a pessoa utiliza aquilo, vai muito da maneira e do caráter. Eu costumo dizer que se você, como o Senhor fala, né, a Bíblia diz que os olhos do Senhor são tão bons que não podem ver o mal. Se os nossos olhos forem bons o suficiente para a gente conseguir ver o bom, ver a cesta de figos cheia, ver a cesta de figos boa, a gente vai conseguir tirar proveito de tudo aquilo que o Senhor colocar. Eu lembro que quando começou uma rede social que na época tinha muita coisa assim, situações complicadas, na época teve Periscope, se eu não me engano, e tinha aquela discussão, o missionário começou a atrair multidões falando da palavra de Deus. Então eu creio que não é tal aplicativo, não é a internet, não é a rede social em si, é como eu vou utilizar e a maneira que eu vou utilizar aquilo. A palavra fala, né, assim, tudo é lícito, mas nem tudo convém. O meio da internet é um meio até de muita liberdade. Então, assim, o tempo que você tem ali, o espaço que você tem, que você possa usar, sim, para a glória de Deus, como o pastor falou, e sempre com sabedoria. Porque tem pessoas que vão, de repente, mostrar o dia a dia e sem nenhuma maldade, né? Querem só compartilhar. Até já virou até um meio de trabalho, né? Pessoas que trabalham, tem um nome para isso. Blogueira não é o nome. Me fugiu o nome, acho que é digital influencer, é isso? Isso. Mas que as pessoas ganham com as publicidades que elas fazem, de produtos que elas testam e realmente, poxa, são bons, eu quero compartilhar com as pessoas que me seguem. Sim. Então também tem esse lado até natural, mas que também é positivo. Sim. Mas o senhor comentou algo que é interessante, de me colocar no centro. Será que eu usar a rede social vai me envaidecer? Será que eu corro o grande risco de virar o centro das atenções? Eu acho que qualquer pessoa que começa a entender que tem uma fama muito grande, isso não só na rede social, uma pessoa que é um cantor, que começa a entender que tem uma fama, que começa a arrastar... Também, isso, né? visibilidade, perfeito. E começa a entender que tem essa visibilidade, que tem essa atenção, ela corre esse perigo. Então eu creio que a gente tem a capacidade de fazer isso virtualmente pelas redes sociais, como um cantor, como um artista, como um artista plástico, ou qualquer profissão em que a pessoa ela é reconhecida, o orgulho ele é um pecado, a vaidade ele é um pecado.
E o pecado está sempre à porta, sempre Satanás está procurando uma brecha, seja ela virtual, seja ela de uma forma física, natural. Existem pessoas que acabam, a rede social é ruim porque fulano traiu fulano, mas fisicamente, no olhar, a pessoa pode trair. O Senhor mesmo fala que na mente, você olhou, desejou, já cometeu adultério. Então, o problema não é a rede social. Eu creio que se a gente coloca só o problema na rede social, como a gente comentou, na academia, a gente cai num local muito perigoso que é tirar de nós a responsabilidade de estar cometendo tal pecado. Tem isso, passou esse lado que é muito importante, mas eu até pensei numa outra situação. Sim. O fato de que se eu enxergar a rede social como um ambiente que não é de Deus, não é bom, quer dizer, nenhum cristão vai poder entrar naquele ambiente. Sim. Então a gente corre o grande risco, como o senhor falou, o missionário tem. Sim. Quantas palavras que já foram compartilhadas, mensagens lindas diretamente do coração de Deus. Quantas vidas não foram alcançadas que se um cristão não estivesse lá pregando a palavra, essas vidas poderiam se perder. Quantas pessoas estavam, de repente, à beira de cometer uma loucura, mas caíram num vídeo que deu uma palavra ali, um escape para ela, poder vencer aquela situação. Então isso é muito perigoso se você encarar só como uma coisa ruim. Daí o cristão não pode estar mais em nenhum ambiente, porque assim, tem que ter sabedoria. Não é para fazer de qualquer forma. Claro. Agora, se você excluir o cristão de todos os ambientes, como é que vai se espalhar o evangelho? Não, a palavra fala que a gente não pode ser demasiadamente justo, a gente não pode se excluir, pelo contrário, a cidade edificada, aquele que tem luz, a lamparina, ela é colocada num lugar alto, então... É um lugar estratégico. Sim, com certeza, porque eu creio que, assim, quando você está na presença de Deus, até aquilo que foi colocado como maldição, onde abundou o pecado, superabunda a bênção. Então, eu creio que o missionário tem no Facebook aí milhões de seguidores. O Facebook, a gente sabe que quando foi criado, não foi criado com o intuito de espalhar o evangelho, mas ele usa para aquilo, ele usa para aquele propósito. YouTube, Instagram e quantas outras? Muitas redes sociais onde o missionário tem pessoas que foram alcançadas. Há um pouco tempo atrás ele estava falando, na época do aniversário dele, que existem vários bebês da graça nas páginas que são do Oriente Médio, que as pessoas não podiam ter filho, receberam uma orientação virtual ali pelo um vídeo no missionário, creram na palavra do Senhor Jesus. Que atravessa telas, né? Com certeza. Ele é onipresente, onipotente e, através da vida do missionário, pelo nome do Senhor Jesus, conseguiram engravidar, conseguiram receber ali o sonho de tantas mães, que é poder ter um filho nos braços. E ele falou, se a gente não tivesse a rede social, se a rede social for demonizada, não conseguiria chegar. Então, são vidas que são alcançadas, eu creio que através da palavra de Deus e do bom uso, né? O bom uso é necessário. A gente já entendeu aqui o ponto positivo da rede social. Até é importante como você usar com sabedoria, né? Já teve aqui várias dicas. Mas, pastor, tem um outro cenário que eu queria aqui ler o texto e a gente pode comentar ele em seguida, porque é de um rei, o senhor deve conhecer com certeza, de que ele recebeu uma carta e depois dessa carta ele abriu toda a sala do tesouro para o rei inimigo. É o rei Ezequias. Ele conta aqui que ele recebeu uma carta de Merodach-Baladã e Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro e as especiarias. Aqui diz um monte de coisa e continua. E não houve coisa alguma, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei e aí o profeta perguntou: que foi aqueles homens? O que eles disseram? De onde que eles vieram a ti? E eles vieram da onde? Da Babilônia. Vieram de um lugar remoto, né? Uma terra remota. E depois, disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa alguma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. O que Deus vai falar numa situação dessa? Vamos lá. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E até de teus filhos que procederem de ti, ou seja, nem haviam sido gerados, né? Tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é essa palavra do Senhor que disseste. Disse mais, pois haverá paz e verdade em meus dias. Esse último versículo é uma baita reviravolta
que a gente vê, porque vê que Ezequias não estava pouco se importando. Sim. Porque ele falou, é com os meus filhos que vai acontecer isso? É daqui pra frente, depois do meu reinado? Ok. Então a gente vê que triste era o coração dele, a ponto de não se preocupar com as próximas gerações. Sim. Tá preocupado, já que não vai me influenciar, tá tudo bem, tudo certo. Mas o foco aqui, é o que tem a ver com o nosso tema, é que se tivesse um Instagram na época de Ezequias, ele estava fazendo uma live na Casa do Tesouro, mostrando tudo que estava lá, entendeu? Recebidos. Esse aqui... Esse aqui... Isso aqui é tudo minhas armas, meu tesouro, olha aqui, meus exércitos. Mas se tivesse uma rede social, tenho certeza que aqui seria 1000 vezes maior. Mas o princípio aqui é o mesmo, de se revelar demais. Então, é um perigo a exposição excessiva nas redes sociais? Eu creio que existem fatos da nossa vida que a gente tem que guardar, né? Eu lembro também da história de José, da mesma forma. A gente sabe que tudo está dentro dos planos do Senhor, a gente sabe, mas eu acho que a prudência nunca é demais. E ele se revelou imaturo. Sim. Quando Deus contou um segredo e ele saiu compartilhando com quem não tinha estrutura. A primeira vez seria até compreensível, mas aconteceu até uma segunda vez. E tem pessoas que caem nesses erros repetidamente. A palavra diz que a glória do Senhor é encobrir. Então eu creio que existem coisas que são para serem encobertas, são para serem geradas até encobertas. O pastor Michael, no ano passado, ele falava uma palavra sobre essa, falando que Moisés cresceu em oculto. Foi necessário ficar encoberto até o 3º mês. Então existem situações que é necessário ficar em oculto, mas levando já para um outro lado, não oculto como quem faz algo errado. Sim, né? Não, é no secreto. Isso. Com Deus. Senão a pessoa fala, não, o pastor falou, me orientou para ficar em oculto, agora eu vou fazer tudo que é errado, eu vou ficar quieto. Não, pelo contrário, a palavra diz até que Davi quando fez aquilo de errado com Urias, mandou Urias para a guerra, e a palavra diz que o profeta chega para ele e fala, você fez em oculto, mas o Senhor vai fazer contigo na frente de todos. Aquilo que se faz em oculto, se faz para ser revelado. Sim. A coisa ruim e também a coisa boa. Sim, se sim. faz em oculto, mas há sim um momento que vai ser revelado. Sim, eu creio que a gente tem que ter essa maturidade de saber o tempo certo. Existem tempos certos de ser revelado, existem momentos certos, existem momentos onde você não tem que mostrar, existem coisas de intimidade. Por exemplo, eu aprendi que quarto não é um local onde qualquer pessoa fica visitando, na sua própria casa. A casa em si, né? Isso, é um cuidado, um cuidado que é necessário porque existe algo espiritual na sua casa, no seu leito. Então, assim, a exposição exagerada, eu creio que, como você bem falou, é um sinal de imaturidade, de uma necessidade de uma avaliação, de uma aprovação em coisas que são só tuas, que não são necessárias mostrar, que não são necessárias dizer. Óbvio, você vai fazer sempre para a glória de Deus. Eu lembro da rainha de Sabá que chegou, viu até os empregados, as roupas dos empregados de Salomão e viu que era tudo maior do que até diziam. E ali o nome do Senhor foi glorificado. Mas eu creio que a gente tem que tomar cuidado para não expor, até em sentido não só em pecado, mas existe muita gente má. Tem essas trends que às vezes aparecem. Tem gente que expõe dados tipo que seria algo da sua vida pessoal, que uma pessoa com más intenções poderia facilmente pegar aquilo e fazer uma maldade. Tem essas trends de Instagram que começaram, eu lembro que há um tempo atrás teve uma que fala, coloque a sua assinatura. E o pessoal botava a tela preta e botava na tela do Instagram a assinatura. Eu falei, gente, o que o pessoal tá fazendo, gente? Essa eu não peguei, nem passou no feed. Teve gente que faz. Se eu faz. visse, misericórdia, o que é isso? E agora, um tempo atrás, também teve qual o seu dia de nascimento, qual a sua data, qual isso aqui ali. Qual o nome da sua mãe e do seu pai? Ali se consegue tanta coisa, mas tanta coisa que infelizmente a pessoa não vê só por necessidade de querer participar, de se sentir incluída no meio. Então, acho que a maturidade é o ponto-chave pra gente entender o que tem que fazer ou não. Ainda tem pessoas que, assim, de forma imatura, expõem demais. E, assim, tudo que a gente coloca numa vitrine, você está colocando numa vitrine, isso dá a liberdade do outro falar, bem ou mal. Sim. Então, assim, se você quer poupar a sua vida de comentários, assim, não exponha. Sim, melhor coisa. Porque tem gente que vai expor a vida de forma imatura, como o senhor falou, só que ainda assim se incomoda com um monte de gente que vai comentar. Porque não tem essa maturidade essa suficiente. Pessoa que botou na vitrine. Isso, com certeza, para entender que atos têm consequências,
para entender que se você, como você falou, você colocou algo em vitrine, aquilo vai chegar opiniões, vão chegar decisões e a pessoa vai se sentir no direito de fazer aquilo. Então, eu creio que até numa questão de idade mais do que biológica, mas uma idade, um cuidado, um controle interior, a pessoa tem emocional, né? Com certeza. A pessoa precisa ter uma série de cuidados, né? Como a gente falou aqui, cuidados espirituais em relação a pecar, cuidados até jurídicos em relação aos seus dados e cuidados sentimentais. Então, você vê que é um local que pode ocasionar muita coisa, mas sempre a questão do pode. O uso, ele é mais importante. Uma coisa que eu acho importante, pastor, é porque, por exemplo, tem as pessoas que vão expor demais a vida e não é só o falar demais em rede social. Esse entendimento vai até para a vida da pessoa que pode não postar nada. É low profile, como fala, né? Low profile. Pode ser essa pessoa que não posta nada, mas na vida ela não pode encontrar uma pessoa do lado dela no ônibus, que ela já conta a vida dela inteira. O famoso caso da senhorinha da fila do banco, né? Exatamente. O entendimento serve para ambos os casos. E como o tema é rede social, cabe. Que a palavra diz, quem guarda a sua língua, guarda de angústias a sua alma. Então, essa pessoa, de repente, se encontra emocionalmente abalada por alguma coisa que outra pessoa comentou, alguma coisa que ela sofreu por compartilhar os dados, por exemplo, mas ela não guardou a língua dela. No caso, as atitudes, tudo aquilo que ela digitou e comentou lá. Então, assim, muito cuidado. Tudo que você expõe na internet, que seja algo positivo, que seja para a glória de Deus. Expõe a palavra, a melhor coisa que não vai te gerar problema. E como a gente tem falado, por exemplo, fazer um post do programa de hoje que a gente está fazendo. Por exemplo. É algo justo, é algo louvável, também engrandece o nome de Deus. Use com sabedoria. Vamos para o nosso caso de hoje, pastor. Uma pessoa mandou pra gente. Ela conta assim, sou Adriana e sou mãe da Maria Clara. E desde que minha filha entrou na adolescência, algo tem me preocupado a respeito dela, pois se trata de uma jovem de apenas 13 anos e que gosta muito de compartilhar absolutamente tudo nas redes sociais. Sinto que essa exposição exagerada é prejudicial a ela, e a gente acabou de comentar que sim. Mas aí ela pergunta, como mãe, qual deve ser a minha posição? Assim, eu sou mais antigo, vamos assim dizer, né? Eu sou mais antigo. Eu lembro que minha mãe, quando começou na época a transição do Facebook para o Orkut, todo mundo tinha. Na sala de aula, os professores utilizavam até para a questão de turma, de passar matéria. E eu falava, mãe, eu preciso ter. Ela falou, não. Eu falei, mãe, mas eu preciso ter porque é questão da sala. Comigo foi o Instagram. Foi então, tá vendo? A gente é mais, vamos dizer, pra trás, né? Mas, assim, eu acho que o pai, ele é soberano, não tem jeito. Então, não tem o querer. Eu lembro que minha mãe, nesse sentido, ela até falou, você tem 18 anos? Eu falei, não, mãe, não tenho, mas aqui no Facebook só fala que é acima de 18 anos. E mesmo que você tenha 19, se for o caso, se a sua mãe acha prudente, ela não enxerga em você essa maturidade para poder ter, é melhor não ter. Sim, melhor do que ter e fazer besteira. E um cuidado que a gente sabe que não é pro mal. A gente sabe que não vai ser maldade, quero excluir meu filho de tudo. Não, é um cuidado que a mãe enxerga e até nesse meu caso foi porque eu queria mentir em relação às minhas datas ali oficiais para poder entrar melhor e ela falou, não, você vai estar pecando, você vai estar errando por causa... Não, deixa que eu entro na sala, eu entro, eu participo, eu passo para vocês os deveres. Então, assim, eu creio que o pai e a mãe têm soberania. Esse negócio de criança de 12, 11 anos que quer e fala que vai querer, que tem que fazer, não... Mesmo que fosse maior de idade, o pai ainda tem autoridade sobre ele. Tá debaixo do Agora, meu teto, acabou. Sendo menor de idade, o buraco é mais embaixo ainda. Muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Cala a boca e fica quieto. É porque qualquer coisa que acontece com o menor de idade, quem responde qualquer BO, tipo assim, judicial. Sim. É os pais que vão responder ali, porque ele representa. Então, assim, pensa que a sua mãe tem realmente sabedoria. Comigo foi o Instagram, eu lembro disso. Foi difícil. Mas só pra postar foto, você vai ter... A gente sabe que é muito mais do que o postar foto. Mas na época era só isso que se falava de Instagram. Mas enfim, hoje em dia a gente tem o Instagram e usa para a glória de Deus. Eu lembro de um versículo, Júlia, que fala que os jovens é necessário ter uma orientação, um cuidado, porque a sua sabedoria é pouca e suas paixões são fortes. Então, assim, às vezes... numa coisa como essa, uma criança de 13 anos, que é uma criança,
de 13 anos, ela vai encontrar alguém que se diz ser alguém, se diz ser uma amiga. A gente sabe que é um perigo muito grande. Então, assim, eu acho que o cuidado dos pais tem que haver e tem que entender que o pai falou, acabou, não tem muito o que dizer, não tem muito o que acontecer. Obediência, prudência, inteligência. E agora a gente chega no final desse quadro. Poxa, que quadro bacana esse assunto, certeza, hein? Eu curti verdade. bastante. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Deixa aqui novamente o endereço, que o senhor é líder dos jovens da do Meier e também é pastor da IGD do Arará. Então, Sim. dê o endereço e os horários. Com certeza, você fica muito bem-vindo para ser recebido lá no Meier, no grupo jovem que a gente faz ali na sede do pastor Josias, às 3 horas da tarde, todo domingo, na Silva Rabelo, número 20, e também na Igreja da Graça do Arará, que pela graça de Deus eu pastoreio, no domingo, na quarta e na sexta-feira, mas principalmente domingo 8 e 18, você vai estar lá na Avenida Carlos Matoso Correia, 461, vai ser uma bênção ter você lá. Isso aí, convite feito e nós ficamos por aqui. Até a próxima oportunidade, pastor Eu que William. agradeço, Volte vamos sempre. sim, com certeza. E muito obrigada a você aí de casa. A gente volta numa outra oportunidade. Um abraço. Fala, pessoal! Você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!